muitas pessoas querem vender muito, mas elas não pensam que tem que ter muito cliente. Todos os dias chegando no perfil delas ou no WhatsApp, enfim, não importa o meio. Como que eu posso atrair muitas pessoas através de um vídeo? Eu sempre tinha esse pensamento de, se tá faltando em mim, eu tenho que procurar nos outros. E as pessoas ficam pensando somente nelas. Gente, nada se cria do nada. A gente tem que pegar coisas que já estão funcionando. Referências, né? Ir adaptando pro nosso jeito. Mas o que também me ajudou muito foi a minha essência, com certeza. Não adianta só copiar os outros. Não é algo de um dia pro outro. A gente tem que ter essa paciência, porque o tráfego pago envolve muito teste. Tem que ter essa cabeça de eu quero ganhar, eu também tenho que estar disposto a perder. Aprender tráfego pago não é difícil. Difícil é você estar todo dia ali na linha de frente e ter essa maturidade que você pode hoje faturar R$1.000, amanhã você pode faturar R$50 negativo ou R$1.000 negativo. Então, essa aqui é a parte que você tem que ter maturidade e inteligência. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer descobrir como faturar alto no digital, seja com tráfego pago ou tráfego orgânico, fica aqui porque esse episódio é pra você. A nossa convidada de hoje é a prova de que coragem e estratégia podem mudar uma vida. Ela deixou a carreira de pedagoga e em apenas 3 anos no digital, atuando como afiliada, ela já faturou mais de 7 milhões de reais. Superou medos e críticas e transformou a sua realidade e a da sua família. E hoje ela tá aqui pra abrir a caixa preta de tudo que tá por trás do sucesso dela. E você tá preparada pra esse bate-papo? Eu tô muito Bruninho? preparada, Marcelo. Vamos chamar ela? Let's go! Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, seja bem-vinda quem? Seja muito bem-vinda, Bruna Araújo! Oi, pessoal! Muito obrigada pelo convite. Eu tava muito ansiosa pra vir aqui contar um pouquinho da minha trajetória e espero entregar tudo aqui hoje. Gostamos disso, Gostamos viu? muito disso. Exato. E olha só, pra gente começar com o pé direito, Bru, você veio aí do mercado tradicional, se formou como pedagoga. Você chegou a atuar? Cheguei a atuar. Então, você chegou a atuar como pedagoga, deixou tudo de lado, resolveu ir pro empreendedorismo. Então, pra gente entender esse seu caminho, como é que foi o momento em que você decidiu deixar a área e entrar no digital? Então, na verdade, eu nunca me identifiquei muito com a faculdade, né? Eu entrei na faculdade mais pelo meu pai e pela minha família. Então, eu já não queria. Já entrei na faculdade querendo sair na primeira semana. Mas eu fui empurrando com a barriga, enfim, dava aquele medo de largar tudo. E até porque na época não tinha o digital, não tinha essas possibilidades de fazer dinheiro. Então, eu fui empurrando com a barriga, eu achei que uma hora eu iria gostar de trabalhar no caminho tradicional. E aí, quando eu fui atuar mesmo, me formei, investi R$50 mil numa faculdade, e eu fui trabalhar, eu vi que eu não gostava, não me identificava nem um pouco, chegava todo dia em casa com crise de ansiedade. Enfim, na verdade, eu acho que era um sinal de Deus de que não era aquele caminho. Só que a gente é teimoso, a gente não entende. E ficava lá, não, eu acho que uma hora eu vou gostar. Todo dia, ansiedade, terapia. E eu sou uma pessoa muito animada. E aí eu fiquei muito pra baixo naquela época. Foi aí que eu fui entendendo que, na verdade, não era aquele caminho. E aí eu resolvi simplesmente parar. Eu fui mandada embora na pandemia, teve a pandemia e me mandaram embora. E aí a minha chefe até me deu um abraço, falou, você vai brilhar muito lá fora, eu acredito que você tem um potencial gigante, mas aqui não tem, enfim, ela não quis. Sim. E aí eu falei, não quero voltar mais, não quero voltar a trabalhar em outro lugar pra passar pela mesma coisa, trabalhar muito, ganhar pouco. Então, é muito frustrante, né? E aí foi me desanimando, veio a pandemia e eu vi como uma oportunidade. Na época eu não vi como uma oportunidade, mas hoje eu enxergo como oportunidade. Por quê? Como eu não podia trabalhar porque as escolas fecharam, teve esse lockdown, né? Eu não conseguia trabalhar presencial. Então, eu comecei a trabalhar, procurar formas de trabalhar com a internet. E, ao mesmo tempo que eu não tinha resultado ainda, eu fazia bicos de babá, enfim, ia pra algum restaurante, tentava fazer alguma coisa ainda. E aí veio um caos, que foi meu pai mandado embora, minha mãe também mandada embora, então todo mundo ficou sem dinheiro em casa. Então foi terrível, né? Pela primeira vez na vida eu vi meu pai preocupado, pensando em vender o apartamento, enfim. E aí que eu falei, pai, fica tranquilo, tô estudando e daqui a um tempo tá ganhando muito bem. Então eu meio que saí do tradicional porque veio a pandemia e acabou que foi afetado. E eu não quis mais voltar, quis voltar. Você já colocou na cabeça que pra você ter um patamar a mais na sua vida não era pelo CLT, por exemplo. Sim, exatamente. Eu não me identificava, na verdade. Porque pra mim, desde muito nova, eu não tinha essa vontade gigante de fazer uma faculdade.
Mas implantaram na minha cabeça que a faculdade era o único caminho. Geralmente é o que Seguiu o acontece, tradicional, né? Fazer escola, faculdade, fez a faculdade, vai pra um concurso público, ou às vezes encontra um CLT mesmo, fica por ali porque te dá estabilidade, porque é isso que as pessoas crescem normalmente pensando, né? Sim, exatamente. E eu não queria... Inclusive, na verdade, o meu pai... meu pai e minha mãe, eles eram bem, bem humildes, né? Então, eu coloquei na minha cabeça de que os meus pais não tiveram tanto resultado financeiro porque eles não tinham uma faculdade. Então, foi implantando essa semente na minha cabeça. E aí, eu tive que acordar com os meus próprios olhos de que não era aquilo. Sim. E aí, eu decidi ir para um outro caminho. Perfeito. Agora, qual foi a principal mudança de mentalidade que você teve, que você acredita que, de certa forma, te levou a ter sucesso na vida profissional, especificamente? Legal. Eu acho que foi mais a minha própria história de vida, porque desde pequenininha, né, eu cresci numa família bem humilde, então os meus pais podiam me dar ali uma condição financeira, mas não era uma coisa extraordinária. Então, desde muito nova, vendo que era tudo muito limitado, eu senti o incômodo de tenho que fazer algo para poder mudar. Eu tenho que buscar alguma forma. Então, a minha própria realidade limitada me fez pensar um pouco fora da caixa. E aí eu era a pessoa, assim, a louca da família, né? A pessoa que falava, nossa, eu queria tanto comprar aquilo. E o povo, não, é muito caro. É muito caro. E eu via isso a vida inteira. E eu ficava pensando, mas tem gente que consegue. Por que eu não consigo? Porque eu sou tão diferente. Eu já tinha essa sementinha de, não, se o fulano tem, eu também posso. E aí eu fui pra faculdade, né? Cheguei a fazer faculdade por 4 anos. E uma colega de faculdade, tinha uma condição financeira muito diferente da minha. Ela já era, enfim, um patamar um pouco maior. Ela me chamou pra uma casa de praia de final de ano, fui. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, tem como ter uma vida confortável? Eu não sabia. Aí eu saí meio que da minha bolha, assim. Vi que tinha como ter uma casa com piscina. Então, foi me dando uma vontade. E eu ficava pensando, o que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro pra chegar nesse nível? Mas, na época, eu tava no CLT, na Matrix, né? Eu tava indo completamente diferente. Indo pra um outro lado, né? Que não ia me levar nesse resultado. Então, eu já tinha vontade, só que eu não tinha oportunidade. E aí, depois de um tempo, a oportunidade apareceu e eu agarrei. Mas eu acho que a minha mentalidade mesmo mudou. Foi moldada pela minha experiência de ter que trabalhar desde nova, trabalhar muito, ganhar pouco. Então, a primeira oportunidade já me ajudou. O ambiente também faz toda a diferença, né? Com certeza, no momento em que você foi e você viu novas possibilidades, isso também já te alertou de algo absurdo. Por exemplo, às vezes a gente tá aqui nessa nossa bolha, a gente acha que todo mundo tem uma mente blindada, sabe? Pra várias coisas. Aí você sai dela, você percebe que tem pessoas com muito pensamento de escassez. E aí você fica até mal, né? Porque às vezes você é amigo daquela pessoa, algum familiar, e pra eles, cara, gastar com X coisa é muito absurdo. Só que pra nós, pra gente estar num ambiente próspero, que chama abundância, é uma coisa tão, ok, dá pra fazer. Só que tem pessoas que ainda têm esse pensamento mais retrógrado, sabe? E é incrível também o poder da ambiência, né? Você falar que, cara, uma vez eu fui na casa de uma amiga de praia e eu vi que era possível. E às vezes, claro, você teve uma oportunidade de acessar presencialmente um ambiente mais próspero. E vão ter pessoas que vão falar, tá, mas eu não tenho um amigo que vai me dar acesso. Mas às vezes o ambiente que você vai ter é esse aqui. É um ambiente digital, onde você vai estar ouvindo pessoas que estão com uma mentalidade diferente, você começa a absorver isso, e quando você menos espera, você se vê nesses locais, porque você vai atraindo as coisas de acordo com o que você é, né? E se você tá no ambiente certo, naturalmente você pensa correto, você sente correto, você age correto, e os resultados acabam vindo por osmose quase. Né? Total, perfeito. Inclusive, você ia falar mais Não, é isso aí. Inclusive, já pra gente começar aqui nosso papo, quando é que você começou de fato a ver que você tava tendo resultados no digital e começou a mudar tudo na sua vida e também pra sua família? Então, foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Na pandemia, como eu tinha falado, meus pais ficaram desempregados, e aí eu fiquei muito desesperada, porque, poxa, veio meu pai preocupado, pensando em devolver o apartamento que a gente morava, pra gente ter que morar num lugar mais barato, aquilo me deixou muito incomodada. Falei, não vou dormir à noite enquanto eu não fizer dinheiro. E aí eu comecei a procurar formas de ganhar dinheiro na internet, comprei um curso, comecei a estudar junto com a minha irmã, e aí eu falei, a gente tem que ter um faturamento muito rápido pra gente poder conseguir ajudar o pai. E ela tava super relaxada, assim, minha irmã tava tipo, vamos, sim. Sandy, a gente tem que correr contra o tempo, a vida não é um morango. E a minha irmã lá, tudo bem. Aí eu comprei o curso, deu um mês, nada de faturamento. Primeiro mês não tinha nada, acho que eu vendi R$250 só. E aí eu comecei a chorar, fiquei Mas já desbloqueou a primeira venda. Mas já desbloqueou, saiu a primeira venda, eu fiquei feliz. Como é que foi essa primeira venda? Conta pra gente.
Então, na época, eu comecei a me posicionar no Instagram, mas eu não aparecia tanto. Eu criava conteúdo sem aparecer, né? Ali no off, eu criava no Reels. Eu aparecia no Reels, mas no Instagram não tinha nenhum story, não tinha muita conexão. Caramba. Eu era bem low profile, eu tinha muita vergonha. E aí, eu comecei a criar conteúdo de marketing, ensinando as pessoas a como ter resultado na internet. Mas eu não aparecia, né? Não me expunha. E aí aconteceu que uma pessoa começou a me procurar. Ah, que legal! Aí vinha pessoas de lá, de cá, e começaram a falar comigo. Só que eu não tinha conhecimento pra conseguir converter a venda. Então, eu conversava com muita gente, eu tinha uma facilidade pra atrair tráfego, mas eu não sabia vender, porque o curso que eu tinha comprado na época, ele não dava copy. Hoje em dia tem tudo de mão beijada. Sim. Hoje em dia entrega um copy criativo, tudo, mas na época não tinha nada. Então, eu tive que inventar uma copy da minha cabeça, sem nenhum conhecimento, e eu consegui. Eu fui modelando aqui, modelando ali, e aí uma hora ou outra eu consegui falar com muito cliente, e uma pessoa falou que ia comprar. Aí ela falou, vou comprar, manda o link. Ela pegou, gerou o boleto e não pagou. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei que eu tinha visto uma aula no curso falando de remarketing. Que a gente tem que ser cara de pau mesmo e chamar o cliente pra ele lembrar que a gente tá ali disponível, que existe o produto ainda. E aí eu chamei essa menina, ela falou, me desculpa. Ela me inventou uma desculpa lá, né? Falou que não tava muito ocupada e pagou o boleto. E nessa hora eu tava indo pra um freelancer, porque eu tava já achando que não funcionava. E aí, na hora que eu tava voltando no freelancer, eu falei, meu Deus! Eu comecei a, querer pular no Uber. Tava no Uber na hora. Aí eu liguei pra minha irmã e falei, Sandy, deu certo. A gente vai ganhar muito dinheiro. E ela, nossa, que legal! Então é real. Eu falei, é real. Aí ela falou, agora você pega e modela o que você já fez e replica. Perfeito. Foi um vídeo, então agora posta 3 por dia. Aí começa até você escalar. E aí vai indo. É que nem a galera fala, cara, até chegar num 1 milhão é difícil, mas depois você desbloqueia, parece que replica, sabe? É muito mais fácil. Agora, eu acabei te interrompendo no meio da sua resposta, que a Bruninha tinha perguntado, que era quando é que você percebeu que a sua vida da sua família tava mudando? Foi isso que você perguntou, né, Bruninha? Exato. Foi, Deixa eu então. interromper no meio, perdão. E aí veio a primeira venda, né? E no primeiro mês não foi um faturamento tão alto ao ponto de ajudar minha família. Mas aí no segundo mês eu já faturei quase 3 mil reais. E aí já foi um faturamento legal. Falei, poxa, estou ganhando mais do que quando eu ganhava com faculdade, com diploma. Sim. E aí eu pensei, imagina daqui a um mês. Eu não era acomodada, eu já queria faturar mais. Eu já entrei no mercado querendo faturar pelo menos 10 mil reais. Legal. Já era audaciosa. E aí eu coloquei num caderno, vou aos poucos. Eu coloquei 5 mil, eu bati 3, falei, agora eu quero fazer 5 mil por mês. Aí no mês seguinte, eu bati 8 mil. Aí eu falei, nossa, que legal, que maravilha. Só que eu bati 8.500 sozinha, trabalhando o dia inteiro. Orgânico ainda. Era no orgânico, Caraca. 100% no orgânico, o dia inteiro. E aí eu falei, imagina se eu contratar uma pessoa pra poder me ajudar. Eu posso faturar mais? Porque eu não tinha tempo nem de lavar meu cabelo, não tinha tempo nem de comer direito, era 8 mil reais sofrido. Sim. E aí eu peguei e chamei minha irmã pra trabalhar comigo, só que ela era CLT na época. Ela trabalhava de home office em 2 empresas, de manhã e à tarde. E aí eu falei, sai do CLT. E fiz ela pedir demissão pra trabalhar comigo. Ela confiou no plano, então, hein? E ela confiou e saiu, pediu demissão. Ela falou, Bruce, você tem certeza? Eu falei, Sandy, sai, eu te dou 5 mil reais. Tava faturando 8, falei que ia dar metade pra ela. E ela falou e pediu demissão, porque eu tava muito confiante de que realmente ia dar certo. Que legal. E aí, no mês seguinte, a gente bateu 27 mil. Aí eu já comecei a pular de alegria. E aí foi me dando conta de que eu tava começando a ganhar dinheiro. Só que na época eu tinha muito medo de gastar. Então, é aquela mentalidade, né? Escassa. Então eu tinha muito medo. Eu gastava o quê? Uma pizza aqui, pagava a conta. Era só isso. Medo de faltar, né? Medo de faltar. Sim. Então foi um pouco complicado. Eu preferi juntar uma grana. E aí, com o tempo, eu falei, mãe, pode parar de trabalhar. Já tô ganhando dinheiro. Minha mãe, como assim? Minha mãe era faxineira. Então, ela ganhava, sustentava a casa com faxina. E aí, ela pediu demissão do trabalho dela. Meu pai, na época, ele tava pagando um apartamento muito apertado. Falei pra ele também que eu ia ajudar financeiramente. E aí que eu fui me dando conta de que tava mudando. Mas eu não tava gastando muito dinheiro ainda. Eu acho que depois de 1 ano que eu comecei a me dar um pouco mais de liberdade. Aí eu me mudei de um apartamento para um apartamento maior, um apartamento mais caro. E aí, agora também tá mudando bastante. Agora, depois de 3 anos, eu tô tendo um pouco mais de liberdade. Eu levei minha mãe agora recentemente pro Chile. Legal. Foi a primeira viagem dela, assim. Primeira viagem pra fora.
E dei um carro pro meu pai também, que ele também ficou assim, surreal. E foi que eu comecei a sentir que, poxa, meu dinheiro tá fazendo diferença, sabe? Ah, muito massa, legal você muito ter legal. essa mentalidade, sabe? De ter inteligência financeira. Sim. Porque as pessoas às vezes se vislumbram com o mercado, começa a entrar dinheiro na mesma proporção que entra, sai. E ele não consegue gerar ali, fazer o caixa dele verdade, bonitinho né? pra começar, pegar, investir e tudo mais. A questão da gestão financeira mesmo, sabe? Então, muito legal esse seu pensamento mais conservador, mas muito inteligente. Porque te proporcionou conseguir pegar, posteriormente ter uma grana pra investir num tráfego pago, coisa nesse sentido, né? Exatamente. Agora, Bru, quando você entrou no mercado foi através da afiliação, não foi? Sim. Quais foram suas primeiras dificuldades nesse mercado que você enfrentou, assim? Porque apesar de ter tido um faturamento muito rápido, você penou pra chegar no nível que você tá hoje, né? Então, olhando pra trás, quais eram suas travas, seus desafios que você enfrentava? No começo, a minha dificuldade foi de ter a estrutura completa Perfeito. para poder converter, porque na época não entregavam tudo de mão beijada. Então a copy não tinha, remarketing não tinha, enfim, não tinha a facilidade que tem hoje em dia no mercado de afiliados. Então eu tinha que ficar ali ralando igual uma doida pra poder conseguir. Mas por sorte eu era bem desenrolada, assim, eu ia atrás, ficava o dia inteiro mexendo, pegando copy de um, pegando copy de outro, montando, estudando e montando. A minha dificuldade foi mais de conseguir montar a estrutura. E também a parte de escalar, porque no começo eu comecei a ter dificuldade porque era tanto cliente que eu não conseguia dar conta de falar com todo mundo. Foi aí que eu tive que agir muito rápido e nem pensar muito, só contratei a minha irmã ali do meu lado, ela me ajudou e a gente foi escalando. Mas eu não tive tanta dificuldade no começo. Conforme eu fui evoluindo e faturando, automaticamente foram vindo pessoas até mim, né? Pessoas que também faturavam dinheiro e elas foram me dando um norte de como fazer pra continuar. Legal. Ó, você trouxe aqui pra gente que você desbloqueou aí 6 dígitos já no começo. Tem muitas pessoas que às vezes estão no mercado há 1 ano, 2 anos e até agora não conseguiu destravar a primeira venda. O que você considera que você fez lá atrás que foi um diferencial pra você conseguir já ter seus primeiros resultados logo no começo? Boa. Foi focar em tráfego e em conversão. Porque muitas pessoas querem vender muito, mas elas não pensam que tem que ter muito cliente. Todos os dias chegando no perfil delas ou no WhatsApp, enfim, não importa o meio. Então eu já pensava nisso. Como que eu posso criar um vídeo, por exemplo, tráfego orgânico tem que ter pessoas, e é por vídeo. Então eu pensava, como que eu posso atrair muitas pessoas através de um vídeo, gerando curiosidade? Então eu modelava pessoas que já tinham uma credibilidade muito grande no mercado, muita audiência, que estavam sempre engajadas. Então, eu sempre tinha esse pensamento de, se tá faltando em mim, eu tenho que procurar nos outros. E as pessoas ficam pensando somente nelas. Elas pensam, eu tenho que criar da minha cabeça. Gente, nada se cria do nada. A gente tem que pegar coisas que já estão funcionando. Referências, né? Ir adaptando pro nosso jeito. Mas o que também me ajudou muito foi a minha essência, com certeza. Não adianta só copiar os outros. Legal. Eu fui entendendo os padrões, o que funciona. E eu fui modelando Legal. pra minha essência. Então, eu era uma pessoa muito cara de pau. Me deu uma ideia louca, bem fora da curva, que eu acho uma loucura. Eu vou tentar. Pode dar errado. Eu vou tentar. Então, eu acho que esse medo também de arriscar me ajudou muito. Eu lembro que quando eu comecei, eu tive uma ideia muito louca de gravar um vídeo num restaurante. Eu bati um faturamento X e falei, e se eu gravar esse vídeo? Porque no orgânico, a gente tem que criar conteúdos que vão chamar atenção pra gente poder converter. Mas nem tudo tô te vendendo essa água aqui, compra. Não, tem que ser de uma forma um pouco mais discreta. Não é uma venda descarada. Sim. Então, eu tinha que criar conteúdos que iriam atrair muita atenção, mas sem mostrar que eu tava vendendo. E aí, eu tive uma ideia de gravar um vídeo num restaurante, mostrando que eu tava faturando, que eu tava comemorando um faturamento de 40 mil reais. E aí, eu fui nesse restaurante, gravei tudo e eu tomei muito hater nesse vídeo. Por quê? Porque a galera falou que o restaurante nem era tudo isso. Mas justamente Pô, mas é porque talvez não era tudo isso pra eles, né? Pra uma exatamente. pessoa que não que tá passando necessidade. Exatamente. É algo absurdo, né? E eu tomei muito hater. E aí eu tive que aprender a lidar com os haters. Então, assim, pra gente poder ir escalando, a gente tem que pensar fora da curva. Isso é um fato, tem que pensar fora da curva. E tem que ter coragem de arriscar. Sim. E mesmo que você tome hate, é um bom sinal. É sinal de que você tá evoluindo, tá fazendo algo diferente, tá fugindo um pouco do padrão, Sim. né? E aí esse vídeo deu muito resultado. Eu fiquei muito triste no começo, né? Porque tava muita gente me xingando. Mas quando eu fui ver, tava aumentando meu faturamento. Olha Aí eu isso. fui indo de 40 pra 90, de 90 pra 170. Uau. Cara, olha como é que pode a pessoa Incrível. levar um hate porque ela tava num restaurante que não agradou a galera por ela falar que tá ganhando tanto de faturamento. É porque Mas no esse final ficou vídeo. audiência, né? Esse vídeo ele acabou furando um pouco a bolha. Sim. Porque a minha bolha é um público um pouco mais humilde. Sim. Mas esse vídeo acabou, como eu falei, eu era uma emergente, né? Aham. Acabei de começar a ganhar dinheiro, tava ficando rica do nada, né? Era Sim. pobre e fiquei rica. Aí eu fui pra um restaurante,
falei, tô comemorando um faturamento de 40 mil reais. Fui para um restaurante mais caro da cidade, mas não era o mais caro, mas para mim era um restaurante caro, porque eu sou uma pessoa humilde. E aí atingiu o pessoal que tinha dinheiro. E aí começaram a falar, nossa, esse restaurante é uma porcaria. Caraca. Enfim, e isso foi me dando engajamento, porque aí foi furando a bolha e entregando mais ainda. Então a galera que começa no digital e que tem muito medo de crítica, para pela primeira crítica. E eu não, eu vi a crítica e falei, poxa, eu tô triste, mas isso pode ser positivo. Vou parar de olhar pra crítica e vou continuar trabalhando. Perfeito. É tudo uma questão de mentalidade, né? E ainda tem também a oportunidade, porque claro que não foi o seu caso, aconteceu no seu caso, mas tem muitos players que utilizam da estratégia de hate pra crescer. Porque uma vez que passa o hate, o que sobra são os seguidores, é o engajamento, é o histórico ali no algoritmo. Então faz muito sentido, até porque o algoritmo ele não lê se é hate ou love, ele lê engajamento, né? Agora, me apegando ainda um pouco a esse período da afiliação, que eu sinto que... Primeiro que eu gosto muito do mercado de afiliação, porque é uma escola para o mercado digital, né? É uma barreira de entrada super baixa, as pessoas conseguem aprender os primeiros passos das vendas. Então, uma quantidade muito grande das pessoas que iniciam no mercado, iniciam por afiliação. Então, pegando hoje a sua experiência como afiliada que você já teve, o que é que um afiliado precisa desenvolver a título de habilidade para conseguir vender todos os dias? Não tô nem falando da primeira venda, mas para ele se tornar um profissional consistente no mercado. Olha, posicionamento é muito importante. A gente tem aquela vontade, eu quero vender, mas a gente não pensa que pra gente ter um resultado, a gente tem que aprender aquelas habilidades para poder chegar naquele resultado. Então a pessoa quer chegar no faturamento, mas ela não quer se moldar. Ela vai ter que virar uma outra pessoa. A questão de comunicação é muito importante, se comunicar com o público, entender o que as pessoas estão querendo comprar, porque eu posso querer vender qualquer coisa na internet, mas se eu não estiver falando a linguagem do meu público, não vai adiantar de nada. A questão de entender de tráfego também, novamente, as pessoas não têm essa noção de que elas precisam atrair tráfego, e se elas não estão boas em tráfego, elas precisam se tornar boas. Aprender a se tornar boas essa habilidade, e na conversão também. E a conversão envolve conexão, que é o que mais vende hoje em dia. Conexão. Não adianta você querer um hack milagroso para poder ganhar dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro de forma fácil? Não, é conexão. As pessoas compram de pessoas. Então, de repente, eu contando a minha história de vida, contando o que eu já passei na minha vida, vai conectar muito mais do que eu chegar aqui e mostrar algo super luxuoso ou copiar de uma outra pessoa. Então, não tem Ctrl-C, Ctrl-V para ser um afiliado. A gente tem que colocar a nossa própria essência no nosso trabalho. Perfeito. E hoje, se você pudesse trazer aqui pra gente como é a estrutura de um afiliado que vende no off sem aparecer. E outra coisa, quebra uma crença que a maioria das pessoas tem, né? Dá pra começar nesse mercado mesmo com investimento baixo? É possível mesmo? Porque a galera ouve falar, mas assim, não acredita, sabe? Sim, tem muita gente que acha que não tem como, né? Que a única forma é aparecendo. Mas sim, tem como. Inclusive, quando eu comecei, eu queria trabalhar no off. Porque eu era um pouco tímida na época. Mas eu fui vendo que, na verdade, se posicionar é uma coisa maravilhosa. Você ganha uma autoridade muito grande. Sempre vai ter público, né? Sempre vai ter gente querendo comprar de você. E é totalmente possível. Mas não é algo de um dia pro outro. A gente tem que ter essa paciência. Porque o tráfego pago envolve muito teste. Então, a gente tem que ter... Pode começar com 50 reais, 100 reais. Você consegue tranquilamente. Mas tem que ter a paciência e também entender que você pode perder esse dinheiro. E não é nem que você está perdendo, é que você está pagando para o Facebook para poder aprender. Então, tem que ter essa maturidade. Aí a pessoa colocou 50 reais, não validou na primeira semana, ela já desiste e para de vender e acha que não funciona. Então, tem que ter essa cabeça de eu quero ganhar, eu também tenho que estar disposto a perder. E é totalmente possível hoje um afiliado que vende sem aparecer, ele tem que ter um Facebook, né? Não precisa ser um Facebook que ele vai aparecer. Você pode comprar, pegar de um parente. Precisa ter um tráfego direto. Você precisa ter uma página de vendas. Então, criar domínio, hospedagem, mas não é algo muito burocrático. É bem simples. Em uma semana você pega o jeito e pelo menos uns 100 reais. E essa questão de mentalidade, que é o mais importante. Porque aprender tráfego pago não é difícil. Difícil é você estar todo dia ali na linha de frente e ter essa maturidade que você pode hoje faturar R$1.000, amanhã você pode faturar R$50 negativo ou R$1.000 negativo. Então, essa aqui é a parte que você tem que ter maturidade e inteligência. Essa questão de, tô gastando aqui dinheiro, você nunca tá gastando, porque você tá comprando dados, né? E isso é ouro hoje em dia. Então, nunca é gastar à toa, né? Exatamente. E a gente tem coragem de gastar dinheiro em uma blusa, em balada, em tanta viagem. E quando é o teu trabalho, você não quer investir. É verdade. Isso é fato. Agora, você falou que sobre essa questão de aparecer,
Indo agora um pouco pra sua carreira, quando você saiu dos bastidores e começou a se posicionar, mostrar a cara, as pessoas começaram a te conhecer. Você falou, cara, é muito bom porque você ganha autoridade, né? Você tem audiência, você acaba vendendo mais, aumenta a conversão. É maravilhoso realmente aparecer. Mas é uma trava gigante pra muita gente. Então, como é que foi pra você quebrar essas amarras e começar a se posicionar? O que é que você fez? Foi uma conversa interna? Foi um treinamento? Foi um curso que você pagou? O que é que você fez pra começar a se posicionar no mercado digital? Na verdade, foi na marra mesmo, assim. Eu não fiz nenhum curso, eu simplesmente... Eu tinha uma equipe, já tinha muito resultado. Se eu não me engano, eu já tinha batido quase R$500 mil sem aparecer. Sim, sem gravar nenhum story, né? Eu criava ali storytelling, colocava minha rotina, mas eu não aparecia. Só que a minha equipe começou a falar, Bru, se você aparecer, você ganha muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. E aí eu, gente, mas eu não gosto, que não sei o quê, eu acho tão chato. E aí falaram, Bru, aparece, começa, você fala tão bem, se comunica, é uma pessoa bem legal. E eu, mesmo assim, bati o pé e falava que eu não achava confortável, que eu não gostava. Só que assim, gente, quem faz o que quer é criança. Sim. Adulto faz o que é preciso. Então, eu não gostar de aparecer, mas eu falo muito bem com outras pessoas, enfim... Falo até falarem, para de falar um pouco. Então, não é contraditório. Como que a gente gosta de conversar com amigos e com familiares, e quando é pra ganhar dinheiro, a gente tem esse preconceito, esse medo. E, na verdade, isso é uma insegurança mesmo. Total. E aí eu fui trabalhando isso fazendo. Porque a melhor forma da gente perder um medo é simplesmente se expondo mesmo e quebrar essa crença de, eu não tenho capacidade, eu não falo bem. E de lá pra cá muita coisa mudou, porque no começo eu falava bem mal, assim, eu travava, falava me tremendo toda. Mas eu fui me jogando. A melhor forma de você perder o medo é você pegar o celular e começar a se gravar. É o que a gente tava falando aqui no off, né, antes de começar a gravar. É muito prática. E às vezes você fica analisando coisas que os outros não estão analisando. Exemplo, postei ali uma foto no meu story. Cara, eu sei algum defeito meu. Eu vou olhar pra aquele defeito até eu falar assim, cara, deve estar todo mundo olhando pra esse defeito. E no final, ninguém tá olhando pra nada. O cara só olhou. Tá nem aí. Curti ou não curti, passei pro lado. Pronto, acabou. Só que a galera às vezes cria essas próprias travas em relação a ela mesma, né? Isso é muito louco. Mas acontece com frequência. Eu acho muito legal quando as pessoas conseguem quebrar essas barreiras. Eu tô no meu processo. Não, na verdade, o que aconteceu? Eu lembro que eu tava faturando já bastante. Já eu lembro que eu tinha batido R$200 mil no mês. Nossa. E aí, eu tinha... No começo, eu tinha travado meu perfil. Eu perdi um Instagram. E recomecei do zero. Só que eu recomecei do zero e não segui ninguém de parente, de amigo, de familiar. Então eu meio que perdi a vergonha porque ninguém tava me acompanhando. Só que eu comecei a crescer tanto na internet que a galera começou a me achar. E eu faturando já quase R$200 mil por mês. E aí eu lembro que um parente me achou, um conhecido, e eu com uma vergonha. Eu lembro que eu cheguei num amigo e falei, nossa, que vergonha. O fulano me encontrou e ele me mandou mensagem. Ele falou, vergonha do quê? De ser rica? Você tinha que ter vergonha de ser pobre. Aí eu falei, isso já, foi um desbloqueio. Eu falei, nossa, é verdade. Eu tô com vergonha de estar ganhando dinheiro, de estar mudando a vida da minha família. Enfim, não tem sentido. Sim. E fora que a pessoa que eu tava com vergonha, eu não vejo há 1 ano, 2 anos, sei lá, não mudou a minha vida. Com pessoas que a gente conhece, né? Porque que a gente é assim? A gente não, né? Uma grande parte, não é a maioria. Mas é muito bitolado com essa questão, né? Tipo, eu consigo falar pra estranhos. Mas quando é um amigo próximo, alguém, um familiar, já dá uma trava, né? Você fica com medo, talvez, de julgamentos. Mas por que você tá com medo de julgamentos daquelas pessoas que você conhece, mas não das pessoas que talvez você não conhece? É um conflito, sabe? E eu consigo tranquilamente aqui, ficar tranquila falando aqui com a galera e tudo mais. Algumas pessoas, inclusive, vão lá no meu Instagram e eu super conheço, são pessoas muito queridas. Mas se me botar pra falar num podcast que eu sei que só vai assistir amigo e família minha... Trava, né? Acabou. E eu sei que a maioria vai gostar muito, eu vou ficar muito feliz, que eles me apoiam bastante, sabe? Só que eu vou ficar com umas travas absurdas, não sei por quê. Pior que é verdade, eu acho que é um bloqueio, né, de pessoas que a gente conhece, né? Tanto que eu tenho um pouco de vergonha de gravar stories na frente do meu namorado. Olha Só que isso. assim, ele mora comigo. Me vê 24 horas. Por que eu tô com esse medo? Como pode? Aí quando eu tô sozinha, eu gravo, falo com todo mundo ali e não ligo. É um negócio sério, É uma coisa meio boba, né? Mas a gente vai perdendo com o tempo. Comportamento humano! É, comportamento humano. Agora, a título de conteúdo, né? Você falou, inclusive, eu gravo qualquer canto, inclusive você entrou aqui na sala do estúdio, já gravou, já mostrou, falou com a audiência. Que tipo de conteúdo hoje você produz? E não só um conteúdo de engajamento, mas até mesmo um conteúdo que gera venda pra você. Como é que é a sua estratégia de produção de conteúdo hoje?
Olha, no começo eram vídeos rápidos mostrando a minha transformação, lifestyle. Então, no começo era um pouco diferente, não era um conteúdo tão aprofundado. Só que quando o mercado vai mudando, a gente tem que se adaptar ao mercado, não dá pra gente achar que o que funcionava em 2021 funciona hoje, porque não é verdade. Então, eu fui vendo que a audiência, o público mudou muito o nível de consciência. Então, quanto mais conexão a gente gerar, melhor. Então, hoje, meu foco é aumentar o nível de consciência com conteúdo falando mesmo, ou então de rotina, porque conecta muito mais. Uma pessoa que me viu ali, o meu dia a dia, eu trabalhando, eu indo pra academia, eu postando minha comida, ela se conecta muito mais do que eu mostrando que eu comprei uma bolsa da Louis Vuitton em 10 segundos de story, ou de Reels. Então, hoje, meu foco é aumentar o nível de consciência do meu público com conteúdo falando mesmo. E educacional também. Conteúdo onde eu ensino a como trabalhar na internet. Eu compartilho uma estratégia. Porque pode engajar menos, só que atrai pessoas mais qualificadas. Quando você fazia esses vídeos curtos, você percebeu um padrão que precisava ter neles em relação a... eu tenho que começar o vídeo falando dessa forma. Ou então tem que começar um vídeo já falando, sei lá, que eu vejo muitas pessoas falando, começa o vídeo já falando 5 curiosidades pra manter ali a pessoa. Ou então tem gente que fala, eu acho que funciona mais falando, meu nome é Bruna e eu vou falar isso e isso no vídeo. Você pegou algum padrão que funcionava pra você em relação a vídeos curtos? Do que teria que ser feito? Sim, eu peguei. Desde o começo eu faço vídeos onde eu já falo a informação central do vídeo lá no comecinho. Legal. Então, se eu fui no restaurante, eu vou falar a maior informação do vídeo. Fui no restaurante mais caro da minha cidade pra comemorar 50 mil de faturamento, 100 mil de faturamento. Ou comprei um carro pro meu pai. Eu já coloco, porque sem gerar a curiosidade, falar, oi, tudo bem, meu nome é Bruna, eu tô aqui agora numa... já aprendi, já perdi ali a pessoa. Cansou, né? Ela até pode ficar até o final, mas não é tanto quanto quando eu já falo a bomba no começo. O clickbait, botando assim. Exatamente. Então, meu padrão é já falar a maior informação do vídeo no começo, nos primeiros 3 segundos. Perfeito. Em relação à pesquisa do seu público, hoje você entende 100% como ele é a persona ali que tá te seguindo, né? Sim. Qual foi uma pesquisa? Você chegou a fazer pesquisa pra entender a fundo? Como é que você fez ela? Sim, eu faço tanto no meu Instagram, quanto também quem comprou de mim, que inclusive é um erro que eu vejo que muita gente não faz, que é um problema gigante. Você tá pesquisando quem tá no teu Instagram, mas e quem compra? Porque o importante é quem compra, quem passou o cartão no final. E isso eu escutei recentemente, inclusive, que desbloqueou na minha cabeça. E aí, sempre que eu tenho oportunidade no meu Instagram, eu abro ali uma enquete. Eu faço, já entendi quem é o público-alvo, a idade deles, a condição financeira, todas essas coisas. E no meu público que comprou de mim, né, quem é meu aluno, mentorado, eu também pesquiso sempre que eu vou dar alguma oportunidade, alguma imersão, alguma coisa além, eu vou lá e já faço uma pesquisa. Uma enquete aqui, aí a pessoa vai lá e preenche e coloca a idade dela, sempre que eu tenho oportunidade. E também quando ela comprou no WhatsApp, eu já vou lá e pergunto, fulana, isso é uma curiosidade aqui agora. Aonde que você me conheceu? E ela também fala a idade no começo, né? Ela já chega no meu WhatsApp falando a idade. Então, eu tenho noção da idade que ela tem pra eu poder ver que é aquele público-alvo. E quando ela compra, ela fala onde ela me encontrou. Porque pode ser o TikTok, pode ser o Instagram, pode ser um turbinar, um tráfego pago. Então, eu tenho que ver de onde que tá vindo. Entendi. Cada operação tem as suas peculiaridades, né? Essa semana a gente tava com o Descobridor de Milhas. Você tava comigo, não tava? Tava. Lembra que ele faz a pesquisa dele através de um formulário? Sim. E a pergunta-chave pra ele é quanto a pessoa gasta no cartão de crédito. O dela já é a idade. Ela precisa saber toda vez a idade daquela pessoa. Que loucura, né? Como é específico, né? Sim. Ele também precisa saber quantas viagens internacionais a pessoa faz por ano. Isso, que isso, no caso, bota o cliente dele em listas específicas pra ele direcionar um produto específico. Que loucura! Agora, a título de diferenciação, hoje, por exemplo, você tem um tipo de conteúdo que você publica nos stories, um tipo de conteúdo que você publica no feed. No feed existe uma diferenciação de um post tradicional para um Reels. Como é que você distribui o conteúdo de forma intencional hoje nas redes sociais? Boa. Então, no meu feed de fotos, eu compartilho mais o meu lifestyle, a minha vida. É como se fosse realmente um Instagram pessoal. Eu não fico só colocando panfletagem, sabe, de marketing digital. No começo eu fazia muito isso. E eu até vendia, mas não era a mesma conexão de hoje. E aí, em Reels, eu geralmente coloco conteúdos mais informativos ou conteúdos de curiosidade. E no meu Instagram, nos meus stories mesmo, é a minha vida real e oficial. Tudo que eu tô fazendo ali eu compartilho, Legal. Perrengue, enfim, eu aumento o nível de consciência também nos meus stories, mas tem muita coisa que eu coloco no Reels que eu não colocaria nos stories. Como, por exemplo, responder um comentário bem apelativo, ou um comentário de um hater. Eu já não colocaria, porque eu já acho que o meu público pode achar que eu tô sendo um pouco
sei lá, super arrogante. Okay. Então eu já prefiro, não vou colocar isso nos meus stories, mas no Reels eu colocaria, porque vai atrair mais pessoas. Justo. Entendi. E hoje, de onde você tira tantas ideias pros seus conteúdos, os seus criativos? Por pesquisa de público mesmo. Eu fico sempre observando referências, quem mais vende no meu nicho. Inclusive, fica a dica pra quem nunca vendeu ainda na internet, não desbloqueou a primeira venda. Tem que fazer pesquisa, tem que ver quem tá vendendo muito. Porque não tem sentido você não ter vendido nenhum real e o teu amiguinho ali vendeu 100 mil no mês. Não tem sentido. Ele tá fazendo algo que você não fez ainda. Então eu observo padrões, óbvio que eu não copio, né? Porque eu não acho isso bonito, mas eu observo padrões que se repetem. Por exemplo, a pessoa tem constância, a pessoa posta mais de 20 stories por dia, mais de 10 stories por dia, ela tá sempre fazendo live toda semana. Então eu vou vendo padrões que funcionam, que vendem muito, e eu vou replicando na minha estrutura. Perfeito. Legal. Agora, o que é que te fez migrar, Bru, do tráfego orgânico pro tráfego pago? Então, é uma história bem legal. Bem no começo, que eu comecei a vender muito no orgânico, eu vendia 100%. E eu, na época, eu tinha um nível de consciência muito baixo. Então, assim, eu não sabia aonde investir meu dinheiro. Eu ganhava 100 mil, 200 mil no mês, mas eu não tava investindo nada. Meu dinheiro tava parado no banco, isso é a maior loucura. Hoje em dia eu invisto tudo certinho, mas na época eu não investia. E aí eu pensei, caramba, que legal, tô faturando 200 mil reais no orgânico, mas eu poderia faturar 300 mil. Como que eu vou chegar no faturamento de 300 mil? Eu percebia que no orgânico tinha um teto limite. Por mais que no orgânico a gente pode bater um faturamento muito absurdo, a gente depende de viralizar. Isso é um fato. Então a gente não tem uma previsibilidade muito grande de quanto vai faturar. Então eu queria ter uma margem, eu queria saber que naquele mês eu iria escalar, independente do que acontecesse. E aí eu conheci o meu sócio atualmente, e ele estava faturando um pouco, bem menos do que eu, mas ele tinha um conhecimento muito grande em tráfego pago. E eu tinha no orgânico, e eu tinha caixa. E ele tinha um produto que tinha vendido muito, tava validado, criativo validado, tava vendendo pra caramba. Só que ele não tinha caixa pra poder colocar mais verba no tráfego pago. E aí a gente se juntou. Ele falou, você me dá, você coloca o teu dinheiro, eu vou investir aqui meu conhecimento, minha energia, e bora que bora. E aí foi aí que a gente se juntou e fechou uma sociedade. E aí, hoje em dia, a gente trabalha juntos. Ele tem o conhecimento avançado de tráfego pago, de oferta, de copy, e eu com dinheiro, né? Que legal. E aí, foi aí que eu comecei a investir meu dinheiro em tráfego pago, né? Então, de 200 mil reais, eu consegui para 400. Uau. Caraca. E eu já consegui dobrar meu faturamento. Muito bom. O tráfego pago realmente é uma ferramenta sua. Eu acho até que as pessoas, alguns ficam, mas é melhor o tráfego pago, é melhor o tráfego orgânico. Eu acho que as pessoas que sabem utilizar os dois... Potencializa absurdo. Não deveria ser uma briga, sabe? Uma briga. Deveria ser, cara, porque os dois são tão saudáveis e necessários para uma operação profissional, né? Que não faz sentido a briga. Você tem que usar os dois, meu filho. Se não tá usando, tá deixando dinheiro na mesa. Muito dinheiro. Inclusive, como é que tá estruturado essa operação de vocês no tráfego pago? Você sabe dizer pra gente? No tráfego pago, hoje, a gente tem uma pessoa que cuida de criativo. Legal. Teve um tempo que eu também fazia, né? Mas há muito trabalho. Mas eu também sou bem criativa, né? Legal. Inclusive, como eu tenho muita facilidade com tráfego orgânico, eu também sou boa no tráfego pago. Então, eu vejo padrões, eu fico pesquisando no Facebook, por exemplo. Criativos estão em alta, da oferta. E a gente vê o padrão, eu vou lá e fico vendo, pegando referências no TikTok, enfim, no Pinterest. E monto com uma facilidade muito grande de criativo. Então, mas hoje a gente tem uma pessoa que cuida disso, do criativo. E eu sempre invisto mais de 5 mil reais por dia, geralmente. Caraca. Ou se não tiver muito validado, a gente coloca menos. E tem o meu sócio que ele faz essa parte de tráfego pago, ele que sobe as ofertas, ele que sobe tudo. Mas eu também ajudo, dá muito trabalho. Tráfego direto, quando a gente tá escalando, a gente tem que ficar praticamente o dia inteiro à mercê do Facebook, né? Então, dá um trabalho... É um pepino, tô dormindo, vou tirar um cochilo. Você pode ter perdido R$1.000. Mas é muito questão também de deixar o Facebook trabalhar, né? Às vezes a galera coloca lá, não deu os primeiros resultados, já desativa a campanha. O cara nem pegou a engrenagem ainda direito. Sim, é que com um faturamento, com um investimento maior, pode dar um prejuízo muito maior. Mas com investimento menor não tem problema. Perfeito. E as pessoas geralmente falam, no primeiro dia tá ruim, vou pausar. Não, de repente era um criativo validado. Olha, mas você trouxe aqui pra gente que no começo do tráfego pago, ali da tua operação com o tráfego pago, você tava fazendo a parte de criativo. O que não pode faltar em um bom criativo pra você? É um padrão bem parecido com o tráfego orgânico. É chamar muita atenção e quebrar um padrão no começo do criativo. Eu coloco músicas boas, ou então uma quebra de padrão, um movimento diferente, algo que vai chamar muita atenção no começo, que vai prender a pessoa. E eu tento pegar vídeos que pareçam... Hoje em dia eu pego vídeos muito comuns, sabe? Vídeos que vão conectar com o meu público-alvo.
Perfeito. Me tira uma dúvida agora. A gente falou aqui sobre desafios e você falou que quais foram os seus primeiros desafios no mercado digital como afiliada. Só que hoje você já tá jogando outro jogo, né? Você tem algumas empresas, tem a operação de tráfego pago, lida com tráfego orgânico, tem alunos. Então, quais são os desafios que você enfrenta hoje? São desafios de gestão? Ou quais são os desafios que hoje, no nível que você tá, que já é um nível praticamente já acessar a casa dos 10 milhões de faturamento, o que é que você tá vivendo nessa jornada atual? A minha dificuldade é mais na questão de gestão mesmo. De gestão no caso de contratação, porque eu ainda sou um pouco teimosa. Tem coisas que eu faço ainda que ocupam muito meu tempo, que eu falo, eu poderia delegar, mas eu faço tão bem feito. Então eu ainda tô nesse dilema ainda. Mas eu tô tendo que ir, né, gente? Porque não tem jeito. Quando a gente delega, tira um peso tão grande da gente. Total. E aí, igual no começo, né, que eu contratei a minha irmã, eu era uma ótima vendedora. Convertia muito, gerava muita conexão, mandava áudio, fazia até vídeo com o lead. Ah, tô com medo, vem aqui. Eu fazia um vídeo e eu convertia, só que eu tive que delegar porque eu tinha que ficar de frente. Sim. Não dá pra eu ficar o tempo todo no WhatsApp. Exato. Não dá, ocupa muito tempo. Então eu contratei, por mais que meu coração ficou doendo, eu tripliquei meu faturamento e foi aumentando. Acho que é um processo da vida do empreendedor, né? Ele vai entendendo ali pra onde ele tem que ir, qual braço que ele tem que começar a desenvolver agora, qual que ele tem que dar uma freada. E essa questão de gestão, né? Onde você tem que delegar é um desafio pra muitos, de fato. Porque o cara é muito perfeccionista. Então, uma pontinha que sai ali, não tá bom. Só que tá ótimo, entendeu? No olhar de outras pessoas. É muito desafiador. Cara, eu curti pra caramba esse bate-papo. Esse é um bate-papo gostoso, hein, Bruninha? Mas tá longe de terminar. Tá longe de terminar aqui pra nós. O que é que nós temos, Bruninha? Perguntinhas. A galera mandou bem ali, viu? Na caixinha de perguntas pra Bruna. E aí, você topa responder pra nós? Topo. Eu não sei porque eu sempre falo topa responder. A pessoa tem que responder. Não tem outra saída. Eu vou falar topa, você vai falar que não. Olhar pra você. Vamos responder mesmo. Sempre tá incrível. Olha, o @Francisco da Vida Velino mandou assim: qual é a melhor estratégia pra quem quer começar em 2025 no marketing digital? Melhor estratégia? Com certeza como afiliado, porque afiliado é uma barreira de entrada muito pequena, como você tinha falado. Perfeito. É o melhor jeito de começar, porque você pode começar com R$50, R$100. A única coisa que você realmente tem que investir é em conhecimento. Tem muita gente que hoje em dia fala, mas eu não tenho dinheiro, tô devendo. Tá, mas na faculdade, a gente também tem que investir. E muito mais caro, né? Eu investi 50 mil na minha faculdade. Tem gente que investe 200, 400 mil reais, sai devendo FIES, enfim. Então, é um investimento que vale a pena. Mas é o melhor mercado para quem quer começar agora. Você pode começar pequeno. Fez a primeira venda, replica, vai pra segunda, vai pra terceira, monta uma equipe, monta um time. E aí, consequentemente, você vai prosperando. Perfeito. E por mais que a pessoa fale, mas eu não me identifico como afiliada, eu não quero vender o produto de uma outra pessoa. A gente tem que começar pequeno. Porque é melhor você começar como afiliado hoje e ter resultado, porque é um mercado validado. E muito fácil de entrar. E depois você pode mudar de mercado, você pode ir pro tráfego direto, você pode trabalhar com dropship, enfim, não sei. E vários tipos de possibilidades. Tem tanta possibilidade, mas a gente tem que chegar pelo menos com uma chance de você conseguir mudar de vida. Porque quando eu comecei no mercado, eu não queria trabalhar aparecendo. Não queria. Eu tinha um pouco de receio. Mas, comparado com o que eu vivia, que era aquela corrida dos ratos, acordar cedo, pegar ônibus lotado, ouvir sermão de chefe, era muito menos pior. Então, eu preferia pagar esse preço do que eu pagar o preço do fracasso. Então, quando eu vi o mercado de afiliados, eu não reclamei, não fiquei choramingando. Mas tem que aparecer, tem que gravar conteúdo. Mas tem cliente. Não, eu só fui. Tem que fazer, faça, né? Tem que fazer, gente, não tem jeito. E aí, consequentemente, eu prosperei. E aí, hoje, eu tenho a liberdade de trabalhar também no off, mas eu continuo trabalhando aparecendo. Até porque é uma questão de propósito também. Eu poderia muito bem simplesmente parar, sabe? Fechar meu Instagram, travar e falar, não quero mais criar conteúdo. Mas eu continuo querendo, porque com o tempo, não é mais só pelo dinheiro, sabe? Com o tempo, é uma coisa muito maior do que a gente, que é o meu caso de hoje. Hoje eu quero continuar, gosto de compartilhar minha vida. Tem horas que dá, tipo, eu quero sumir hoje. Mas tudo bem, não tem problema você parar um dia. O ponto é apenas continuar. Perfeito. Parou um dia, continue. Que não é uma linha contínua, né, de perfeição. Sim. As pessoas acham que é isso. Hoje eu fracassei, eu vou parar. Não, gente, tem dias que dá desânimo. Né? Tem dias que eu não quero trabalhar, mas eu vou falar, não, hoje eu fracassei, mas amanhã eu vou continuar. Boa. Legal. Perfeito. Pergunta do _Cauê Souza _. Comecei agora no digital e consegui fazer R$400 em 2 semanas. Qual é o próximo passo? Caramba, que legal. Olha, a maior dica é pegar esse dinheiro e não gastar. Por mais que a pessoa fale, eu quero pegar esse dinheiro e pagar uma conta de energia. Quero pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa pra mim. Não gasta. Pega esse dinheiro e guarda.
finge que ele nem existe e duplica a estratégia que você já fez. Então, se você criou um conteúdo, criou um vídeo, pega esse conteúdo e duplica de uma outra forma, diferente. Eu postei um conteúdo por dia. Poxa, um conteúdo por dia te deu R$400. Imagina postando 2, 3, 4 conteúdos por dia. Ou se for tráfego pago, continua testando criativo. Pega uma parte desse dinheiro, reinveste no tráfego pago e continua. A gente tem que ter esse olhar no começo de ser realmente uma pessoa mais conservadora, né? De não querer gastar o dinheiro. Eu vejo muita gente que quebrou no mercado, isso é bem comum. Porque pegou o valor, faturou R$100 mil no mercado, ou 50 mil, ou até mesmo R$10 mil, que é um valor menor. E gastou tudo. E hoje não tem nada. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de não, esse meu dinheiro não é meu, é da minha empresa. Perfeito. Legal, perfeito. @Giovana Pires, com 2 Es. Como atrair um público qualificado? Boa. Tá aí o ponto. Sendo qualificado, e qualificando o seu público. Porque nunca que um público é desqualificado, na verdade. Inclusive, no começo eu tinha esse medo também. Eu falava, nossa, meu público é desqualificado. Não é o público que é desqualificado, é você que não tá qualificando. A responsabilidade é sua. Então, quando você aumenta mais o nível de consciência, cria um conteúdo mais informativo, um conteúdo mais sofisticado mesmo, porque o mercado mudou, gente. Antigamente, uma oferta de emagrecimento, a mais meia boca que fosse já vendia. Hoje em dia, não. A pessoa tem que aumentar o nível de consciência, tem que colocar de outras maneiras. O mercado digital também é a mesma coisa, o mercado de afiliados. A gente tem que aumentar o nível de consciência e procurar gerar conexão. É a melhor forma de você conseguir se manter. Porque dependendo do jeito que a pessoa criou o conteúdo, ela pode até conseguir viralizar muito rápido. Sim. Mas e manter aquele público ali, que é a parte que mais pega. Inclusive, teve até uma moça, né, que recentemente viralizou, né? E ela conseguiu uma manada de clientes. Mas o desafio dela agora tá sendo manter. Porque é desafiador mesmo. Sim. Lidar com pessoas, criar conteúdo, mas a gente tem que buscar aumentar o nosso nível de consciência também. Poxa, se eu não tô conseguindo ter ideias, é porque tá faltando alguma coisa na minha cabeça. Então, eu tenho que estudar mais. Porque cabeça com vento não vai pra frente, né? Exato. Então, a gente tem que estudar mais pra poder ter mais conhecimento, pra poder compartilhar e vai ensinando esse conteúdo pra outras pessoas. Perfeito. Legal. Pergunta da Oliveira _Duda. Vários as. No início, quantas horas mais ou menos por dia você se dedicou no digital? O dia inteiro. No começo, gente, é um fato. Não tem tempo ruim, não tem, eu vou trabalhar 1 horinha por dia. Não existe querer ficar rico e trabalhar 1 hora por dia. Não existe, desculpa. A gente vai ter que trabalhar bastante, sim. Trabalhar sem olhar a hora pra um dia poder comprar sem olhar o preço. Então, no começo, eu ficava o dia inteiro. Dava até dor de cabeça. Eu ficava com tanta pressão ali o dia inteiro estudando, aplicando de um lado. Aí ficava com o meu caderninho ali. Aí quando dava desânimo, eu descansava um pouco e voltava. Mas não tinha essa de eu vou trabalhar 4 horas por dia. Porque isso, na verdade, é um pensamento de CLT. Que é 8 horas por dia, tem final de semana. Não tem final de semana pra quem tá começando. Ou pra quem tem conta pra poder pagar. Então a gente tem que ter uma agilidade muito grande, colocar toda essa energia pra você poder ver um faturamento rápido. Que, inclusive, foi por isso que eu faturei tão rápido. Teve muita gente que falou, nossa, Bru, você faturou muito rápido, né? Porque eu cheguei no primeiro mês, foi péssimo. Foi um mês que eu não tinha me dedicado tanto. E aí, no outro mês, que eu fiquei o dia inteiro trabalhando, eu já cheguei nos 3 mil. Aí, depois eu fui pra 8, depois eu fui pra 27, 42, 94, 100 mil reais. E aí eu fui aumentando cada vez mais. E tem vezes que eu não paro nem até hoje. Tem vezes que nem no final de semana eu paro. Ou eu paro no final de semana, depende muito da demanda. Mas a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Porque é diferente. O empresário, ele tem vezes que dá uma ideia do meio da madrugada. E aí ele vai lá e tem que levantar pra poder anotar aquela ideia. E uma pessoa que tem essa mentalidade CLT, ela fala, não, hoje é domingo. Não quero nem saber de trabalho. Aí, no dia seguinte, tá sem dinheiro. Exatamente. Então... As pessoas acham que vão sair do CLT, eles vão trabalhar muito menos, mas é o contrário. É o contrário. Não, pelo contrário. Muito. As pessoas que eu ando, elas trabalham tanto que tem hora que até eu me sinto um pouco... Nossa, eu deveria trabalhar mais, né? Conheço vários que quase teve um burnout. Um pé ali pra ter um burnout. Juro. Meu Deus. Vai indo. Mas a gente tem que ver até onde a gente aguenta, né? Perfeito. Porque se você aguenta trabalhar o dia inteiro, durante o ano inteiro, mas tá vendo o resultado, tá tudo bem, ok. Mas eu não acredito muito em equilíbrio, né? Eu acredito que, sim, a gente tem que se dedicar, porque eu não conseguiria. Se eu não tivesse dinheiro na minha conta hoje, abrisse a conta bancária e tivesse menos de 10 mil reais, assim, menos de 100 mil eu estaria desesperada. Mas menos de 10 mil eu estaria chorando. Aí eu ia pensar em festa, pensar em final de semana, pensar em namorar. Não tem. Inclusive, é o meu pensamento. Pra mim, não dá pra pensar em namorar, em curtir, se você não tiver dinheiro. Então,
não dá, gente. Eu trabalhava o dia inteiro quando eu comecei, eu acho que isso que aumentou o meu resultado. E no meu primeiro ano, eu bati meu primeiro 1 milhão. Caraca, muito rápido. E ó, pra gente finalizar aqui a nossa caixinha, a Hackath Oficial. Como foi no começo? Você pensou em desistir em algum momento? Não. Por incrível que pareça, eu nunca pensei em desistir. Nunca. Porque não faz sentido. Ou era continuar no digital até dar certo, mesmo que demorasse 1 ano, ou era voltar pro CLT, trabalhar das 8 às 18, ganhar pouco, trabalhar muito e viver nessa Matrix, né? Corrida dos ratos. Então, eu nunca pensei em desistir, mas no começo dava muito desânimo, né? Porque no começo a gente não vê resultado. A gente não abre a nossa conta bancária ali, o dashboard da QIFI, e tem 100 mil, 1 milhão de reais. Não tem. Então, no começo é você ser louco mesmo. Inclusive, as pessoas te chamam de louco no começo, né? Mas a gente tem que continuar, gente. A gente é o louco da família, mas depois a gente é a pessoa que conseguiu proporcionar uma vida confortável. Inclusive, quando eu comecei, o meu pai me chamou de louca, a minha família me chamou de louca, falaram que era golpe, que era pirâmide. Nossa. Mas eu falei, não, gente, é isso. E a gente tem que acreditar no nosso próprio potencial, né? Mesmo que ninguém tá vendo ali, a gente tem que acreditar. Quando o resultado vem, isso tudo muda. Muda! Mais louco! Inclusive, a dica, gente, só pensem em ficar ricos. É isso, porque o tratamento é muito diferente da família, de amigos e de pessoas que não gostavam de você. Muda totalmente. Antigamente, nossa, eu era louca da família, aqui não passou no concurso público, aqui tava ganhando pouco, era formada, e hoje em dia eu sou, nossa, a mulher chegou. A Bru tem um faturamento muito foda. Queria chegar... Bru, me ensina também. Hoje em dia, as pessoas que me criticavam pedem minha ajuda pra poder aprender a trabalhar. Parabéns, isso é foda mesmo. É isso aí. Gente, então, ela passou muito bem nessa caixinha de perguntas, Passou pela caixinha de perguntas, só que agora ela tem outro desafio. Qual é esse momento, hein, Marcelo? Agora ela tem o bate-bola jogo rápido. Exato. Deixa eu te explicar como é que funciona, Bru. Bate-bola jogo rápido, a gente vai jogar algumas perguntinhas rápidas pra você e você responde ou com uma palavra ou no máximo uma frase. Perfeito. Topa responder? Topo. É aquele top imperativo. Top obrigatório, né? Vai lá, Marcelo. Então eu vou começar, hein? Perfeito. Primeira pergunta. Um erro a se evitar no começo das operações do digital? Procrastinação. Um diferencial que ninguém ensina, mas faz toda a diferença na hora de vender. Conexão. Uma habilidade indispensável para ser afiliado? Flexibilidade. Se pudesse resumir o digital em uma frase, qual seria? Oportunidade. E para finalizar com chave de ouro, qual foi o 80-20 do seu sucesso? Foi a resiliência. Boa! Fechou! Passou, hein, Marcelo? Brilhou, na verdade ela brilhou o podcast inteiro, hein, Bruninha? Tinha que ser o nome Bruna, é bom, né? Tinha que ser Bruna. Com nome bom, sem daqui, Isso. né? Mas olha terminamos. Não terminamos, sabe por quê? Temos agora mais uma perguntinha pra finalizar. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital que hoje você pode estar passando pra quem tá entrando no mercado? Olha, que o maior ouro, assim, do digital para ter resultado não é você focar na estratégia em si, mas sim primeiro em mudar a tua mentalidade. Eu vejo que muita gente começa da forma errada. A pessoa acha que não, é um hack super milagroso para poder faturar e chegar nos R$1.000, depois os 10 mil. Não é. É a mudança de mentalidade, porque a forma que a gente enxerga a oportunidade é o que muda o jogo. Perfeito. Tem pessoas que podem olhar o digital e podem achar que é uma coisa impossível. E outra pessoa que foi criada na mesma família, ela pode ver de uma forma diferente. Então, com certeza, é a forma de você enxergar as oportunidades, de você não ter medo, simplesmente se jogar, sabe? E acreditar no teu próprio sonho. Eu acredito que nossa mentalidade, ela muda tudo, gente. Muda. Tudo mesmo. Tanto que no começo, a minha dificuldade também foi a questão de mentalidade, de conseguir ver que eu realmente tinha potencial. E aí, quando foi vindo uma vendinha aqui, uma outra vendinha ali, eu falei, poxa, agora eu vi que realmente funciona. Agora eu realmente vou colocar minha energia aqui e não vou parar nunca mais. Mas no começo as pessoas não acreditam porque elas não estão vendo ainda. Mas elas não têm que acreditar quando elas estão vendo. Elas têm que acreditar quando nem tem a possibilidade, ainda nem tem o resultado. E aí com o tempo, quando você planta, você colhe. Isso é consequência. Perfeito. É isso. Terminamos com chave de ouro. Muito bom, hein, Bruno? Você gostou desse bate-papo? Eu gostei muito, Marcelo. E você? Deu pra aprender muito. Eu gostei, eu acho que a galera deve ter adorado também. É isso. Mas, ó, não terminamos. Temos agora presentinhos QIFI chegando aí, ó. Temos uns mimos QIFI. Acabar com a sua dieta, né? É isso.
Ela é magérrima e a gente vai aqui, ó, acabar metendo doce aqui nela. Não só ela, mas o Mas Manuel o também. bom é que dura muito, né? Porque eles dão presente, aí a gente vai comendo aos pouquinhos, Olha lá. dura o ano Agora todo. você tem sua própria canequinha que faz. que Esse legal. presente aqui é do Manuel, tá aqui pra gente dar pra ele já. Perfeito, que E agora você tem sua lindo. canequinha, olha aí, ó. Nossa, eu amei. Gente, que legal. Já pode fazer seus stories com a caneca que faz. Nossa, eu amei. Até minha foto tá aqui. Tem seu nome. Tem e esse tudo. presente, Bru, é pra agradecer você ter vindo aqui, aceitado esse convite, Sim. entregado tanto conteúdo super legal pra nossa audiência. Eu tenho certeza que a galera adorou esse episódio. Vai querer continuar te acompanhando pra aprender sobre marketing digital com você. Então já deixa aí suas redes sociais. Vai aparecer na telinha pra galera te seguir. Perfeito, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu amei. Amei, foi bom. muito leve. Foi legal. Muito legal. E fala suas redes sociais aí, Bru, pra gente. Meu Instagram é BruBusiness. O meu TikTok é Bru Estelle com 2 L's. E o YouTube, que eu inclusive vou pra lá agora, tá, gente? Vai lá. Vou começar a criar conteúdo Boa. no YouTube. É Bru Business também. Show, vai Fácil. aparecer aí na telinha. E Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final, o que a gente tem que fazer agora? Que o lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com a nossa querida Bruna Araújo. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá, o Marcello. Aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e a gente se vê lá. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau. Uhul!